Olá, bem-vindo de volta ao meu cantinho de estudos. O vídeo de hoje vai ser o primeiro de uma série de vídeos nos quais eu vou abordar de uma forma geral o curso de Direito. Eu sei que vocês que estão aqui comigo, alguns já são formados, outros já estão no final do curso, assim como eu, mas também tem muita gente por aqui que está no comecinho do curso ou então que tem outras formações, mas que me acompanham lá no Instagram também, que gostam do conteúdo e da forma como eu abordo. Então eu vou começar pela base, tá bom? Nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouco sobre a estrutura básica do curso de Direito conforme as diretrizes do Ministério da Educação. A partir disso, eu vou dar uma série de dicas para que você possa otimizar os seus estudos e moldar a sua formação conforme os seus objetivos profissionais, independente da estrutura curricular e pedagógica da instituição onde você estuda. Para começar, eu já te digo que não existe um currículo único para todos os cursos de Direito do país. Então, é muito importante que você conheça a grade curricular e o projeto pedagógico da faculdade onde você estuda ou pretende estudar, porque cada uma tem seus diferenciais. É legal que você saiba se você vai precisar de uma formação complementar, mais direcionada para o que você objetiva profissionalmente durante ou depois do curso. E não pensa que é falha ou demérito da sua faculdade se ela não oferecer certas disciplinas. O próprio MEC estabelece as diretrizes e orienta que as instituições de ensino introduzam no seu projeto pedagógico diversos conteúdos, prezando pela diversificação curricular, abrangendo conteúdo de importância regional e podendo determinar sua ênfase em determinados campos do direito. Então, é normal que uma faculdade aqui do interior de São Paulo, onde há grande a presença de indústrias com mão de obra safrista, queira privilegiar uma visão mais humanista, formar profissionais aptos a atender demandas trabalhistas. Já em São Paulo, capital, onde as novidades de mercado aparecem primeiro, o volume de demandas é tão grande que possibilita a formação de nichos, é muito mais fácil encontrar grades curriculares com disciplinas mais novas, assim como o direito dos negócios ou biodireito, por exemplo. E essa diferenciação que cada instituição dá na formação dos seus alunos não se dá apenas a partir da grade curricular. Faz grande diferença também a formação do corpo docente, que vai ser formado por professores de qualificação acadêmica e profissional mais voltadas para o perfil da faculdade. E também as oportunidades de pesquisa, as atividades extracurriculares, os projetos de extensão e tudo mais que a instituição oferece aos seus alunos. Então, você precisa saber que o MEC estipula 3 núcleos de formação: geral, técnico-jurídica e prático-profissional. E dentro de cada um, algumas disciplinas ou conteúdos essenciais que todos os cursos devem seguir. Eu coloquei essa lista na descrição do vídeo para você dar uma olhada. Aí, avaliando a grade da sua instituição, você vai ser capaz de, desde o começo, definir se você vai precisar traçar um plano de desenvolvimento que atenda aos seus interesses em paralelo a ela. Mas não se engane, não é porque você tem suas preferências e prioridades que você pode passar batido pelos demais conteúdos do curso. Você não precisa e nem teria como dominar todos os assuntos que você vai aprender na faculdade. Mas você deve ter os fundamentos consolidados e saber transitar entre os assuntos, tanto pela interdisciplinaridade, ou seja, pelo fato de que os conhecimentos de uma disciplina vão ser aplicados em várias outras, mas também pelo fato de que você precisa disso para ser um profissional completo e bem-sucedido. Se você é advogado trabalhista, por exemplo, mas o seu cliente no meio de uma conversa te conta sobre uma dificuldade que o pai dele está passando porque comprou um terreno, não sabe como regularizar, e aí ele pede sua opinião, você não precisa assumir o caso do pai dele, mas seria de bom tom que você pudesse pelo menos orientá-lo, ou dizer que tipo de profissional procurar, se ele deve ir à prefeitura, a um cartório, alguma coisa do tipo. Algum conhecimento você precisa demonstrar. Ok, agora vamos ao que interessa, né? As dicas. Lá nas tais diretrizes do MEC, ele estipula 14 capacidades e habilidades que todo curso de Direito deve propiciar aos formandos. Mas por melhor que seja a sua faculdade, por maior a excelência dos seus professores e tudo mais, ninguém vai enfiar essas competências dentro de você. Então as minhas dicas não são 14, não precisa se assustar, tá? São justamente para que você aproveite melhor aquilo que a faculdade te proporciona para você finalizar o curso como um profissional completo. Dica 1. Leia, escreva e fale. Já está bem batida aquela máxima, né, de que só escreve bem quem lê muito, não é mesmo?
Então eu não vou me alongar muito nisso. Além da leitura técnica, porque você precisa sim conhecer muito bem os termos e expressões da área jurídica, que são bastante específicos, é muito importante para você ler outros tipos de assunto, para você desenvolver sua capacidade de interpretação, melhorar seu imaginário, seu vocabulário, sua capacidade de se expressar. Mas, e olha que essa dica eu não vi em nenhum lugar que eu pesquisei, hein? Não basta ler muito para você saber se expressar. Você não vai se expressar só pela escrita no direito, você precisa também ter comunicação verbal muito boa, você precisa falar. E eu não estou falando de você perder a vergonha de falar em público. A questão aqui é você ter fluência no idioma juridiquês, sabe? É a mesma coisa que quando dizem, eu me viro bem no inglês, sim, eu só travo um pouquinho na hora de falar. É igualzinho. Não adianta nada você saber tudo sobre direito, arrasar nas provas escritas, se a língua travar na hora de você falar. E não se trata daquele famoso, eu quero ver quando chegar a hora de você fazer uma sustentação oral no tribunal. Você não vai nem chegar perto do tribunal se você não tiver apresentado o seu trabalho de conclusão para a banca examinadora ou se você tiver engasgado lá na primeira audiência do processo, entendeu? Então, aproveite enquanto é hora de treinar e treine, porque a hora do jogo vai chegar e você precisa estar preparado. Dica 2. Não perca a sua base de vista. Aquelas disciplinas do início do curso, da formação geral, não pode servir só para você cumprir a carga horária, tirar a nota necessária e fechar o semestre. Todo aquele conteúdo, embora não possa até não parecer num primeiro momento, ele vai ser muito importante ao longo de todo o curso e durante toda a sua vida profissional. Dica 3. Adote um livro. Seus professores vão dar a bibliografia sugerida para a disciplina, mas você pode não se adaptar com aquele autor por algum motivo. Não tem problema, vai para a biblioteca, pegue vários outros, escolha um tema qualquer e leia o mesmo assunto em todos eles. Aquele que você conseguir entender bem, que a leitura flui melhor, siga com ele até o fim daquela disciplina. Não precisa ser até o final do curso, mas pelo menos para que aquele conteúdo específico se consolide na sua cabeça da forma mais coesa possível. Não tem problema na graduação se você não lê 2 ou mais doutrinas de cada disciplina, uma é suficiente. Eu só te peço 2 cuidados. Um é com doutrina minoritária. É interessante você conhecer outras visões sobre o mesmo assunto, mas se você estudar por um material totalmente contrário à posição que o seu professor fala, você vai se dar mal nas provas. E outro cuidado é com aqueles autores tradicionais, clássicos, que já faleceram. Pergunta sempre para o professor se as atualizações das obras dele são boas. Dica 4. Estágio nunca é demais. O estágio é obrigatório para o estudante de direito, acho que isso todo mundo sabe, né? Mas o que eu vejo acontecer é que o aluno só começa o estágio quando passa a contabilizar as horas lá que ele precisa comprovar, e aí, das duas uma. Ou ele finca o pé ali naquele estágio, vai até o fim do curso, ou ele só cumpre as horas necessárias e nunca mais faz nenhum outro estágio. E aí o que acontece? Termina sendo um bacharel que só conhece um pedacinho assim do que acontece no mundo jurídico. Se você só fez estágio no escritório, você não conhece como funciona um cartório. Se só estagiou lá no Ministério Público ou na Prefeitura, nem imagina o que se passa no departamento jurídico de uma empresa ou de um sindicato, por exemplo. É muito interessante que o estudante aproveite a graduação e o acesso que o curso dá aos mais diversos campos de aplicação do direito para que ele possa conhecê-los. E assim ele vai aumentar principalmente a sua visão estratégica. Dentro dessa dica, eu vou te dar uma dica que foi dada por um professor meu lá na faculdade. Imagina se você faz um estágio num escritório criminalista e depois vem a ser promotor de justiça. Você vai saber como pensam e como se articulam os dois lados. Isso vai te possibilitar uma atuação muito mais inteligente e estratégica. Dica 5. Domine as suas ferramentas. Lá no início do curso, nós aprendemos sobre as fontes do direito. Para quem não está familiarizado, as fontes do direito são a origem do direito, tanto os elementos e fatos que levaram ao surgimento daquele direito em abstrato, quanto a sua materialização no mundo concreto na forma de normas. Aqui no Brasil, as principais fontes do direito são a legislação, jurisprudência e doutrina, e elas são ferramentas importantíssimas para você aprender sobre o direito e poder aplicá-lo. Mas, embora nos ensinem os conceitos e fundamentos, como a gente só vai usar essas ferramentas mais para frente no curso, pode ficar meio no ar a forma de obtê-las e manuseá-las. Então, seja questionando seus professores ou procurando fora da sala de aula, você precisa aprender o quanto antes a dominar isso tudo.
Você precisa saber não apenas onde consultar a legislação, em qual ordem ou sequência, com base na hierarquia ou na especialidade, por exemplo, mas também entender cada um dos seus elementos, o que é o caput, parágrafos, incisos, alíneas, parágrafo único. Para você poder citar uma doutrina ou se basear nela, você precisa saber avaliar a qualificação dos autores, o nível de profundidade daquele material, e aí você tem que entender a diferença do conteúdo dos livros pelos títulos, se eles são cursos, manuais, esquematizados, etc. O uso e a pesquisa da jurisprudência também deve ser aprendido desde muito cedo. É bem diferente a forma como você consulta o entendimento jurisprudencial para utilizar num trabalho acadêmico e a forma de fazer isso para corroborar a sua tese numa peça prática. Até mesmo o direcionamento da sua busca você precisa entender desde cedo. Eu procuro no TJ, STJ, no TST, tudo isso vai depender de você entender exatamente como usar essa ferramenta. Dica 6. Saiba jogar em todas as posições. Nas diretrizes curriculares do MEC, aparecem em vários momentos competências relacionadas à interpretação, argumentação, solução de conflitos de formas diversas. E é por isso que você tem que treinar desde sempre a sua habilidade de avaliar uma situação e encontrar soluções para ela, tendo discernimento para decidir o melhor caminho a seguir, de acordo com o seu próprio raciocínio e não se deixando levar pelos posicionamentos alheios. A minha dica e sugestão aqui é um exercício que eu mesma gosto de fazer com alguma frequência. Eu pego um processo aleatório, eu leio a inicial e anoto tudo aquilo que eu acho que poderia estar falho ou que poderia ser usado como argumento de defesa. Aí eu leio a defesa, contestação, defesa do réu, depende do tipo de processo. E faço a mesma coisa. Aí eu contraponho as minhas percepções, eu procuro legislação, doutrina, jurisprudência. Olha aí as ferramentas que eu falei antes. E aí eu tento imaginar como eu decidiria aquele conflito e com qual fundamentação. E só depois eu leio a sentença. Isso me ajuda a avaliar a minha capacidade de interpretar e aplicar o direito e também a desenvolver um senso crítico para a tomada de decisões. Isso vai ser muito importante no futuro, porque não interessa em qual posição eu vou atuar, eu preciso saber pensar por todas para eu poder avaliar os riscos, as estratégias do meu posicionamento. Dica 7. Atividades complementares são suas aliadas. Eu sei que é chata essa coisa de ter que ficar participando de palestras, cursos, iniciação científica e tudo mais para contar horas complementares. Mas você já parou para pensar que se você souber usar tudo isso a seu favor, você só tem a ganhar? Lembra no início do vídeo que eu falei sobre você conhecer a grade curricular, o projeto pedagógico do seu curso, para você poder adequar as suas aspirações profissionais? Então, hoje a gente tem ao nosso alcance na internet, com baixo ou até sem nenhum custo, uma infinidade de conteúdos disponibilizados por instituições renomadas que emitem certificados que muito provavelmente vão ser aceitos pela sua instituição para contabilizar suas horas complementares. Até audiências online você pode assistir de casa sem ter que se deslocar no horário de trabalho, no horário de aula ou de estágio. Então aproveita essa facilidade e começa o quanto antes a complementar a sua formação, de acordo com seus interesses. Isso vai tornar essa parte chata menos maçante e ainda assim, se você conseguir cumprir as suas horas o quanto antes, vai te ajudar a ganhar tempo lá no final para quando você precisar se dedicar ao exame de ordem e ao TC. Dica 8. Por falar em TC, sem exageros. O temido trabalho de conclusão não é um bicho-papão, eu juro. Longe de ser algo fácil de fazer, tá? Eu sei que é trabalhoso, a cobrança é muito maior do que qualquer outro trabalho que a gente faz ao longo do curso. Mas ele é somente um trabalho. Ele é um trabalho mais aprofundado, de um tema estudado de forma superficial ao longo do curso, no qual o estudante vai delimitar um tema, descrever a respeito dele, a sua pesquisa, traçar suas conclusões, demonstrar a relevância daquele estudo para a sua formação e para toda a comunidade acadêmica, né? Mas a minha sugestão, com base nas orientações que eu vejo lá dos professores da faculdade e até vendo alguns colegas aí passar alguns sufocos, eu te sugiro, escolha um orientador com o qual você tem afinidade e que tenha disponibilidade para te atender. Não tem coisa pior do que você ficar com o seu trabalho lá enroscado, empacado, sem poder escrever porque você está esperando uma correção e o orientador não te responde. Eu também sugiro que você escolha um tema que seja tão agradável para você quanto para o seu orientador.
Não adianta nada você gostar muito de estudar aquilo, mas o seu orientador detestar. Os professores são gente como a gente. Eles não vão ficar muito felizes em ter que ler, corrigir e orientar um assunto pelo qual eles não se interessam. Bom, eu até gostaria de dar mais algumas dicas, principalmente para fechar com um número redondo, né? Mas eu já falei demais por hoje. Dá uma olhada na descrição do vídeo. Eu deixei para você o link com a resolução do MEC sobre a qual eu tenho falado aqui no vídeo e caso você tenha interesse é só dar uma olhada lá. Então eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar sua curtida, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com seus amigos, tá bom? A gente se vê logo. Bons estudos!